Eu cumprimento a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo esse vídeo na parte da tarde, boa tarde. E você que está assistindo na parte da noite, boa noite. E você que está assistindo na parte da manhã, bom dia. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, amém? Amados irmãos, terminamos a lição do primeiro trimestre de 2019, orando sem cessar. E agora vamos estudar as lições bíblicas do segundo trimestre, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. O comentarista é o pastor Elenay Cabral. Nós vamos dar a lição primeiro, 7 de abril de 2019. Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O que é tabernáculo? Tabernáculo, a habitação de Deus. Textual: e me fará um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus falou com Moisés, para ele construir aquele tabernáculo, porque Deus ia habitar no meio do seu povo, Verdade prática: o tabernáculo de Moisés foi o propósito da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória, Então, amados irmãos, Deus, tinha o seu projeto, de construir aquele tabernáculo, aquele tabernáculo santíssimo, Queridos, vou fazer só a introdução da lição, porque todas as lições que vamos estudar, a nova lição vai falar tudo sobre o tabernáculo, amém? Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo ao longo das escrituras sagradas. O Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para se relacionar com ele. Deus é um ser pessoal. Nessa primeira lição veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Aqui compreendemos que essa construção requereu a participação humana por meio das ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que é uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Então, amados irmãos, aqui foi um projeto de Deus, daquele tabernáculo ali no Antigo Testamento, e Deus projetou, aquele tabernáculo, Então o povo de Israel foi trazendo, ouro, prata, cobre, as ofertas alçadas, Então o povo trazia, e Moisés já está o suficiente, Então, amados irmãos, ali foi com amor, com alegria que eles trouxeram, aquela oferta, Então, aqui fala o primeiro tópico: a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo 25, de 1 ao 7. Por que construiu um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal Gunnar Wigner redigiu uma monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão e apresentada no Seminário Teológico Sueco em Chicago, USA, em 1909. E iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo, provavelmente dito a Moisés, tenda dos testemunhos, constituía uma morada sagrada e erguida segundo o modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até a cercania do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Então, amados irmãos, Deus falou com Moisés no Monte Sinai, para construir aquele tabernáculo, um tabernáculo sagrado, Ali só podia entrar os sacerdotes, Ali fazia o sacrifício, Nós vamos falar aí para frente, sobre o sacrifício, Ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele, assim receber a sua palavra. Então, amados irmãos, Deus construiu, aquele tabernáculo no deserto. Qual o motivo que construiu aquele tabernáculo no deserto? Para uma vida em santificação, tirar aquele povo do pecado, Deus fez aquele lugar ali santíssimo, Aí ele fala santo e santo dos santos, Essa tenda denominada tabernáculo era de caráter provisório. Então, amados irmãos, aquela tenda, aquele tabernáculo não era sempre,
ali foi provisório, né? Podia ser armado e desarmado aquela tenda, né? Mas aquele foi um projeto de Deus, né? Deus queria habitar no povo, né? Para ter um relacionamento com Ele, né? E uma comunhão com Ele. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wiener, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Então Deus, né, queria que o seu povo, né, adorasse Ele, né, tesse, né, um relacionamento com Ele, né, pessoal, né. A materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu e materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura ou carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. Então, amados irmãos, aqui está dizendo que os filhos de Israel ajudaram, né, na construção do tabernáculo, as ofertas alçadas, né? Como eu falei no início aí, né? Eles contribuíram com ouro, prata, cobre, né? Com pano azul, púrpura, carmesim, né? Linho fino, pelo de cá, outras coisas, né? Que eles ajudaram no material da construção do tabernáculo, né? Ali o povo ajudava, né? Com alegria, né? E Moisés já está o suficiente, né? Então, amados irmãos, que nós possamos também, né, dar a nossa oferta com alegria, né, nossos dízimos também com alegria, né, para a manutenção da obra do Senhor, né. Queridos, vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu deixei um texto aqui, vamos ler lá em Mateus 25, 21. Mateus 25 e 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o monte te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, queridos, que nós aqui está falando, né? No pouco, no mundo o Senhor vai dar, né? Então, a nossa oferta, né, tem que ser com alegria, né? O dízimo também, né? Com alegria, né? O dízimo que é a 10ª parte, o que ganhamos, né? Se ganhamos 100 reais, né? Devemos dar o que para o Senhor? 10 reais, né? A Bíblia diz que Ele repreende, né, o devorador, né? Então, amados irmãos, que nós possamos, né, dar, né, com alegria. 2 Coríntios 9 e 7. Vamos lá, queridos. 2 Coríntios 9 e 7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós devemos ajudar, né, a manutenção da nossa igreja, né, ajudar os irmãos, né, porque a Bíblia diz que aquele que dá com alegria Deus ama, né. Então, queridos, que nós possamos dar, né, e Deus, Ele vai nos abençoar, né. Em Malaquias fala sobre o dízimo, né? Vamos ler lá Malaquias. Malaquias, queridos, Malaquias 3, versículo 8, né? E o versículo 9 e 10 fala o seguinte, a palavra de Deus: roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas alçadas.
Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação toda. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Versículo 11 fala o seguinte, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra e a vide no campo. E não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados irmãos, o dízimo, ele é bíblico, né? É um mandamento do Senhor, né? Trazer os dízimos, né? E as ofertas alçadas, né? Então, amados irmãos, que nós possamos, né? Ajudar, né? Porque Deus, ele vai nos retribuir com as suas bênçãos em nossas vidas. Então, devemos dar, né? Com alegria. Amém? No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo, o dízimo e as ofertas alçadas. São para o sustento das necessidades, que envolve uma igreja, projetos de construção de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Então, amados irmãos, os dízimos e as ofertas, eles são, né, para o sustento da igreja, né, para a evangelização, né, para tudo que está falando, ó, para as construções do templo, né, para as ações sociais, né, também, né, ajudar as pessoas que precisam, né, então, uma cesta básica, né. Então, amados irmãos, nós receberemos as bênçãos do nosso Deus, né. Isso, né, Deus, ele agrada, né, aquele que ajuda, né, que abre a sua mão para a obra do Senhor, amém? Terceiro ponto aí fala, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. A oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. O Antigo Testamento é uma promessa de bênçãos materiais para os que conhecem essa verdade. Aqui não é estímulo para se negociar oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuímos geralmente voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coação. Então, amados irmãos, a oferta tem que ser voluntariamente, né? Você tem que dar do seu coração, né, para a obra do Senhor, né? O ato de ofertar é voluntário. Mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus conhece cada um dos seus servos e servos, por isso conhece a quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitará a oferta por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atividade voluntária e amorosa. Então, amados, nós devemos dar de todo o nosso coração, né? Amar as coisas de Deus, né? Para que Deus, ele nos recompense, né? Porque deu-lhe testemunho de que, segundo as suas posses e acima das suas posses, deram voluntariamente. Portanto, na igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. Você não pode se deixar coagir por trocar ou negociar o que é espiritual, a fim de receber bênçãos materiais. Porque a palavra de Deus diz que você precisa amar ao Senhor de todo o teu coração, constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Então, amados, nós devemos dar voluntariamente, ajudar a obra do Senhor, né? Então, Ele nos recompensará, né? Fidelidade ao Senhor dará a mudança. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Acabei de ler, né? Mateus 25 e 21 fala sobre isso. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade, já viveu, pois o povo trouxe tanta oferta. Olha você ver, o pessoal trouxe tanta oferta, né? Trouxe ouro, prata, cobre, né? Os materiais, as peças, né? Que construiu o tabernáculo, né? O pano azul, púrpura, camisinha, né? Trouxe várias coisas, né? E aqui fala que o Moisés, né? Disseram, mas o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra de Deus que o Senhor ordenou. Então, eles davam, né, de todo o seu coração, né? Então, ali fala, né, que já estava sendo já o necessário, né? Mas o povo continuava dando, né?
para a obra do Senhor. Então também nós possamos ser assim, né? A dar com amor para a obra de Deus. Deus estabeleceu uma parceria com o seu povo para construir o tabernáculo. Então Deus, ele fez uma parceria com o seu povo, né? Para a construção do tabernáculo, né? Porque ali era um lugar santo, santo dos santos, né? Agora, amados irmãos, vamos para o segundo ponto aí. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Após estudarmos a primeira seção do versículo 1 ao 7, que mostra a proclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo, por meio das ofertas alçadas, agora nos deteremos no versículo 8 e 9. E me fará um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Então Deus falou com Moisés, né, que ele construísse, né, não do jeito dele, né, mas do jeito de Deus, né. Deus mostrou para ele, né, do jeito de Deus como seria o tabernáculo, né. Deus arquitetou o tabernáculo. Então não foi Moisés o arquiteto, mas foi Deus, foi o arquiteto, né, que construiu o tabernáculo. E me fará um santuário, habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início, e preste o caráter provisório, projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e quitou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Então, queridos, Deus foi o arquiteto ali, né, daquela construção. Falou com Moisés quais os materiais que ele ia construir aquele tabernáculo, né, do início até o fim do tabernáculo, né, no interior e no exterior do tabernáculo, né, como seria a construção ali para adoração a Deus, né, um lugar santíssimo, né. Era um lugar, né, que Deus queria que o seu povo, né, tivesse com ele um relacionamento, né. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele revelou a Moisés e aos 70 senhores do povo, bem como Arão, a Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Então, Deus, né, ele conduziu aquele povo de Israel, né, com Moisés, né, até o Monte Sinai. Deus revelou para Moisés, né, e aos 70 anciãos ao povo, Arão, né, Moisés, Arão, aqueles 70 anciãos do povo, né, ali a glória do Senhor estava presente, uma nuvem cobriu o monte, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte. Então Deus falou ali, né, através de um fogo, né, mostrando para Moisés, né, o seu poder, né. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Então ele subiu até no monte, né, Deus mostrando para ele o poder, né, que ele tinha que fazer aquela construção, né, porque ali Deus ia habitar naquele povo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, né. Queridos, essa lição ela é maravilhosa, né. Vamos estudar sobre a habitação de Deus, né. Ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir um lugar onde ele habitaria. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés havia sido formado adequadamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Então não foi Moisés que fez aquele arquiteto, né? Aquilo tudo foi nas mãos, não foi nas mãos de Moisés, mas foi Deus que fez tudo aquilo ali, né? Do começo até o fim, né, daquela construção, né. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede da separação erguida pelo pecado. Então, no Éden. Então, amados irmãos, Deus habitava, né, antes Adão e Eva pecar, Deus habitava, né, entre Adão e Eva, mas ele pecou contra Deus, né, veio uma separação, né, mas Deus, né, ele tirou o povo do Egito, né, da escravidão, né, e aí Deus levou o seu povo ao deserto, né, por isso, né, para tirar o povo do pecado, né, para Israel reconhecer o próprio Deus, que ele é Deus
né? E ele resgatou, tirou eles do pecado para a purificação dos pecados, né? Então ali só o sacerdote podia entrar naquele tabernáculo, né? Ali tinha um lugar que você lavava as mãos, os pés para purificação, né? Então aqui fala, né? O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Então Deus queria que a terra seria perfeita, né? Mas só que o pecado, né? Você fez a separação, né? Entre o homem e Deus, né? Mas aí veio, né? A purificação, né? Deus purificou o homem, né? Esse projeto só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo. Ali fala, né, sobre o verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, queridos amados irmãos, Jesus, né? Ele morreu. Ali a Bíblia fala que o véu, né, rasgou de cima para baixo. Está em Lucas 24, 43. Vamos ler lá. Lucas 24 e 43. Peraí que dá mais uma versão. Pera aí, queridos. Querido, desculpa aí, estou achando o versículo aqui, querido. Espera um pouco aí. Mas eu não notei aqui o versículo, mas ele fala, né, que o véu foi rasgado de cima para baixo, né? Então, queridos irmãos, me perdoem que eu não notei o versículo aqui. Então,
Vamos continuar aqui. Querido, vamos para o terceiro ponto aí, o segundo ponto. Segundo ponto, o terceiro aí, o plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço de 100 por 50 côvados. Querido, vou mostrar para vocês. Amados irmãos, achei aqui. Aqui, amados irmãos, está mostrando para vocês aqui. Aqui era a divisão, né, do tabernáculo. Aqui era 100 côvados, né, 44,50 metros. Daqui e daqui 50 côvados, 22,20 metros. Então aqui era só, né, era o lugar da entrada do tabernáculo, né? Aqui era a entrada do pátio, né? Então era 100 côvados, né? Total daqui a largura, né? O metro, né? Do comprimento. Então aqui é as dimensões, né? Do tabernáculo. Olha aí, queridos. Não sei se vocês estão vendo. Aí, queridos, era aqui, ó. Amém? Dá pra ver? Amém? Então, queridos, aqui, ó. Aqui era o pátio, né? Era o pátio onde o sacerdote lavava as suas mãos, os seus pés, para purificação. Agora eu vou mostrar para vocês cada um deles, né? O primeiro aqui era o pátio. O pátio aqui, ó. Era a entrada do tabernáculo. O segundo era a pia, onde o sacerdote lavava as mãos, né, para os seus pés para a purificação. O terceiro é o altar do sacrifício, né? Ali sacrificava, né, para os pecados, né? O quarto, lugar santo. Então, o quinto é o candelabro, né? É onde acendia as luzes, né? Então vocês estão vendo aqui, ó. O candelabro. O sexto, o altar do incenso. Aqui é o sexto, ó. Aqui é o sacerdote fazer o incenso, né? O sexto aqui. O sétimo é a mesa dos pães. Aqui, onde que os povos de Israel se alimentam. Deus não deixava, né? Sem o alimento. Deus dava o alimento para eles, né? No meio do deserto, irmãos. Olha você ver como Deus é provedor, né? Alimentava o seu povo, né? Aqui era a mesa dos pães. Oitavo é o lugar santíssimo, né? Ali guardava, né? Aqui, queridos, ó. Dentro do tabernáculo, oitavo aqui. Ali ele guardava as tábuas, né? Moisés guardava as tábuas da lei, né? Aqui, oitavo. O nono, a arca da aliança, né? Aqui é a arca da aliança, a arca do concerto, né? Então, queridos, eu quero pedir vocês desculpa, eu falei santíssimo, não, é a arca da aliança que guardava, né? As tábuas da lei, né? A arca da aliança guardava as tábuas da lei. E aqui era a arca do concerto, né? Aqui o nono. Aqui tem mais aqui, ó. O tabernáculo
realmente era, a Bíblia fala em Apocalipse 21 sobre novo céu e nova terra, né? Então, aqui era um novo céu e nova terra, Deus mostrando que o tabernáculo era realmente nos céus, né? Mas Deus, que o planejamento dele é construir aqui na terra, né? Então, aqui vai mostrar, né? Aqui era a entrada do tabernáculo, aqui era a entrada do tabernáculo, aqui era o altar do sacrifício, Jesus no Calvário, né? Aqui era a pia da purificação, como eu falei com vocês, né? O sacerdote, ele lavava os seus pés, né? As suas mãos para a purificação dos pecados. E aqui era a mesa dos pães, né? A preposição de Jesus, o pão da vida, né? Não vamos ler referência, não vai ficar, o vídeo vai ficar prolongado, amém? Aqui, ó, é a arca, né? A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O altar, o incenso e a intercessão. Diz a oração, né? Jesus é a luz do mundo. Então era o candelabro, né? Que acendia ali no meio do tabernáculo. Então, amados irmãos, acabei já falando aqui, né? Sobre cada um deles, né? O pátio, o altar dos holocaustos, a pia, né? A pia do bronze, né? Onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de entrar no interior do tabernáculo. A tenda, testemunho, né? O lugar santo, os três elementos, o candeeiro, o candelabro e o castiçal. O lugar santíssimo, por último, era o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobiliária chamada Arca do Concerto. Que eu mostrei para vocês, né? Que a Arca do Concerto, ele é no final, né? É quase mesmo aqui dentro, mais aqui assim, aqui ó, o nono aqui ó. A Arca da Aliança, que é a Arca do Concerto. Amém? Então, amados irmãos, Jesus abençoe a todos, né? Compartilhe aí, comente, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. E só fiz mesmo a introdução da lição, amém? E nós vamos para a segunda lição, que vai falar sobre os artesãos do tabernáculo, amém? Jesus abençoe.